Olá. Teve um momento no meu canal que eu comecei a postar bastante vídeo com o tema de The Walking Dead Telltale ou só Walking Dead da Telltale. E depois que eu vi a gameplay de todas as 4 temporadas do jogo, eu deixei fazer o quê? Um vídeo resumindo cada temporada em 1 hora, que seriam as 4 temporadas, também as DLCs, que é a DLC 400 Days e a DLC Michonne. E mesmo que tive a brilhante ideia de juntar esses 6 vídeos, que eram as 4 vídeos de 1 hora, ou seja, 4 temporadas de The Walking Dead da Telltale, e as DLCs em um vídeo só, o que deu 5 horas de vídeo. E eu tinha certeza que ninguém ia assistir isso tudo de uma vez só, então nesse vídeo eu decidi fazer o quê? Meio que praticamente esse mesmo vídeo, só que tipo muito resumido. Então a história de The Walking Dead Telltale completa em menos de 1 hora. Ou não também, não sei, porque só tô gravando isso aqui e eu só vou editando e vai aumentando o tempo do vídeo. Eu não sei quanto tempo vai ter, eu vou tentar deixar com 40 minutos, no máximo, né? Nem no mínimo, né? No máximo. Então, enfim, provavelmente o vídeo vai ficar bem longo, então, sei lá, pega uma pizza pra você comer, qualquer coisa, que não seja muito grande, pra você não ficar cheio e cagar. Enfim, é isso e bora lá. Antes do vídeo realmente começar, eu quero te falar uma coisa. Se você quiser ver a história completa de The Walking Dead da Telltale, completa, só que tipo, resumida, e muito resumida mesmo, decidi fazer uma coisa interessante, que é o quê? Cada episódio de cada temporada de The Walking Dead da Telltale, incluindo as DLCs, resumida em 1 minuto. E sim, tá no meu canal e tu pode assistir qualquer um, e aí você vai entender a história, que dá no total 23 minutos. Então, é só isso que eu queria falar. Então, é isso, e agora bora realmente pro vídeo. O jogo vai contar a história de Lee Everett. Ele é um professor de história da Universidade da Geórgia. O motivo dele estar dentro do carro da polícia é porque ele matou o senador que estava dormindo com a esposa dele. Enquanto o policial estava conversando com Lee, ele não estava prestando atenção na estrada e atropelou um zumbi. Estranhamente, só o policial que morreu e o Lee ficou ileso. Depois ele chega em uma casa onde ele encontra a minha personagem preferida, Clementine. Ela fala que deixaram ela sozinha em casa com a babá, porém ela atacou o Lee. E ele não foi mordido, ainda bem. Eles fazem amizade e eles encontram esse pessoal que leva ele pra fazenda do Herschel. E conhece bastante gente e acontece que o filho do Kenny, que no caso é o Duck, foi pego por um zumbi. Aí todo mundo decide ir pra outro lugar e esse lugar era uma loja, que era exatamente a mesma loja que os pais do Lee trabalhavam. Eles ficaram um bom tempo lá e um cara que sabia bastante tecnologia infelizmente morreu. Porém a gente tinha a opção de escolher se vai salvar o Doug, que é o cara que entende de tecnologia, ou a Carly. Então eles vão se abrigar em um motel e uma pessoa se mata quando ela tá virando zumbi. Tipo assim, tá ligado nesse personagem aqui? Então, ele se chama Glenn. A história dele vai continuar no próprio The Walking Dead. Tipo, ele diz que vai tentar achar os amigos deles em Atlanta, a mesma cidade lá do The Walking Dead. No outro dia, o Lee entra em uma floresta e fica perto do motel junto com o amigo dele. Eles encontraram uma mulher que estava ameaçando eles, porém ela morreu muito rápido e foi só isso. Também o Lee conseguiu encontrar o boné da Clementine. Quando todo mundo tava na fazenda do Herschel, no jantar tava servindo sabe o quê? Carne humana. Sim, carne humana. Ou seja, o Lee fica irritado e simplesmente cai na porrada com o cara que fez isso. Também porque o amigo do Lee tava no banheiro com a perna praticamente decepada, tipo cortada. Ou seja, meio que eles pegaram a carne humana do amigo do Lee e fizeram no jantar. É muito nojento isso, mas fazer o quê, né? Eles acham um carro no meio da floresta, não sei porquê, e depois usam esse carro pra poder voltar pro motel e viver. Com o carro eles voltam pro motel e simplesmente o pessoal invade o lugar, porém eles conseguem derrotar o pessoal e é isso. O pessoal do grupo chamado Ben fala que todo mundo já tá infectado. Ou seja, o fato de você só respirar já faz com que você seja uma pessoa infectada. Lily arruma briga com o Ben porque ela acha que ele combinou com os ladrões de invadir o motel. Porém o Lee decide deixar ela pra trás e é isso. Depois que eles saíram do motel, eles foram parar nesse trilho de trem onde tem um trem. E enquanto eles estão fazendo o trem andar, o Lee encontra um mendigo lá que dá algumas dicas pra eles. Por exemplo, cortar o cabelo da Clementine e etc. Depois o trem para, depois que eles andaram por um bom tempo, e o Duck, que é o filho do Kenny, e a esposa simplesmente morreu. E parece que a esposa do Kenny levou um tiro na cabeça, ou ela mesmo se... entendeu, né? Já que os dois morreu, infelizmente, daí eles deixaram pra trás e foi isso. Então, como eles conseguiram ligar o trem, eles decidiram ir pra onde? Savannah. Isso daqui que eu vou falar agora não tava no roteiro, mas eu deixei de falar. Que o Lee tentou ensinar a Clementine a poder usar uma arma. Com 8 anos de idade, né? Mas tudo bem. No meio do caminho, eles encontram o caminhão, quase caindo da ponte, eles conseguem encontrar 2 pessoas do bem. Omid, que é o homem ali, e a Kristen, que é a mulher. Eles acham uma casa e ficam lá por um bom tempo. Simplesmente do nada, o Kenny encontra o Duck, transformado em literalmente um zumbi. Ele chora pra caramba e é isso. Lee e o Kenny decidem andar pela cidade procurando um suprimento. E aí os dois dão de cara com a Molly, que é uma pessoa que parece ser do bem. Infelizmente fica sozinho no esgoto, porque enquanto esses dois estavam conversando, uma horda de zumbis cercou eles e deu nisso. Ele consegue sair do esgoto com um cara que, pelo visto, é médico. Ou eles decidem invadir uma escola para poder pegar a bateria de um carro e também medicamentos. Eles fogem da escola porque tem uma horda de zumbis atrás deles. Ele fica pendurado aí e a gente tem a opção de deixar ele jogar no Vasco ou deixar ele viver. E sim, eles finalmente chegam em casa. Enquanto o Lee tava dormindo, a Clementine simplesmente foge e ele fica procurando ela que nem um maluco. Aí o cara é simplesmente mordido no braço. Inclusive, eu acho que eu aprendi isso com meu irmão, que tipo, se tu tá em um apocalipse zumbi
E se tu foi mordido, independente de qual parte tu foi mordido, tu vai ter que cortar pro vírus do zumbi não espalhar e tu não morrer. Foi isso que eu entendi. No último episódio, no início praticamente, a gente tem a opção de escolher se vai cortar o braço ou não. Mas, independente da escolha, o final é sempre o mesmo. Pelo visto, a Clementine foi sequestrada e o Lee vai atrás dela e encontra ela. Aí depois os dois usam a mesma estratégia que o Rick usou lá no The Walking Dead, que é se lambuzar inteiro com as tripas do zumbi para disfarçar o cheiro de ser humano. Eles vão juntos pro lugar e acontece que o Lee tá caindo toda hora, pois ele foi mordido por um zumbi, e aí tem uma hora que ele não suporta mais e não aguenta, e aí a Clem tem que retirar nele, e infelizmente ele morre. Então o episódio acaba. Depois disso, nas cenas pós-créditos, a Clementine vê o Omid e a Krista, e aí segue na segunda temporada. Porém, antes da segunda temporada existe uma DLC que se chama DLC 400 Days. Então, bora lá. Essa DLC vai contar a história de 5 personagens, então pode ser que fique bem curto, pode ser que dure só 5 minutos mais ou menos. Então é isso e bora lá. A primeira história é a do Vince, já começa com ele atirando uma pessoa para poder salvar o seu irmão, entre aspas. Ele foge dali e é preso, e ele fica nesse ônibus de prisioneiros que tá cheio de zumbi lá fora, porém ele consegue fugir dali e é literalmente só isso. A história do White, ele tá achando que seu amigo fugiu de um cara, e eles entram numa floresta pra poder sair da vista do cara que tava perseguindo ele. O motorista tinha atirado uma pessoa antes deles serem perseguidos, e ele bota a culpa no White, que atirou, entre aspas. Sabe como que eles resolveram isso? Jogando pedra, papel e tesoura. É sério, não tô usando. Eles jogaram realmente pedra, papel e tesoura pra poder saber o que é lá fora pra pegar os caras que tava seguindo eles, né? O Stalker. O cara que tava perseguindo eles tenta tirar o White do carro, porém o carro simplesmente só vaza dali e deixa o amigo dele sozinho, e é isso. O Ocean andando sozinho pela estrada recebe a carona de um cara que parece que bebe mais do que um Opala. O cara leva ele pro mesmo posto de gasolina que mostrando a cena no início da DLC e parece que tá dando um tiro do outro lado do posto. O cara que deu carona pro Russell simplesmente depois de anos aparece nesse lugar onde tem o avô deles e simplesmente ele mata o avô deles, sem motivo nenhum, e rouba, e o episódio acaba. Inteiramente só isso. A história da Bonnie, ela tá conversando com um cara e esse cara tá traindo a esposa dele com a Bonnie. Cara de pau, quando a esposa chega, ele fala que só tá conversando com ela. Depois de muito tempo, a Bonnie dá uma não sei o que na cara dessa mulher, que é a esposa do cara que tava traindo com a Bonnie. Ela não sabia que era ela. Isso aqui vai contar a história da Shell. Ela tá em um posto de gasolina junto com o pessoal e tem uma pessoa tocando violão. E estranhamente, eles alimentam o zumbi que tá lá fora. Inclusive tem uma parte do jogo que tem a dublagem que simplesmente em inglês tá em português. Não, olha isso. Eu só quero viver. Jesus. Larga-me. My God. Larga-me. What did you do? Simplesmente um cara brasileiro no jogo, velho. Mas a dublagem, tipo, o jogo tá em inglês. Tipo, a legenda tá em português, né? Mas a dublagem que tá em inglês, só tem um personagem que tá com a dublagem PTBR. Tem que decidir se vai derrotar ele sim ou não. Shell literalmente rouba o trailer da família e só vai embora. Depois mostra a cena de uma pessoa com algumas fotos na mão e todos os personagens que apareceram até agora apareceu no final da DLC. E um acampamento. E ele oferece um emprego, entre aspas, pra todo mundo, pra poder trabalhar em um lugar liderado por um cara chato pra caramba. E no futuro vocês vão entender o porquê. Então aí, bora assim pra agora, segunda temporada. A minha temporada preferida. Chegando na minha temporada preferida, que é a segunda, começa com o Omid e a Krista e a Clementine juntos. Eu li antes de morrer, falou pra Clementine ficar com os dois, e é isso. Eles param em um lugar que tem um banheiro, que é invadido por uma mulher, e o Omid, que faz barulho com a porta, leva um tiro e morre. Krista, a gente não sabe se ela morreu ou ficou viva, porque ela simplesmente fugiu do sequestro e só foi. Ou seja, ela não apareceu em nenhuma temporada após a segunda, ou seja, não dá pra saber se ela ficou viva ou viva. Ou viva ou morta. Depois disso, a Clementine foi mordida por um cachorro e é levada pra essa casa com um monte de pessoa por esses dois caras, que é o Luke e esse Pedro, que é o velho, no caso é o Pedro. O problema é que mesmo que ela fala que é uma mordida do cachorro, sendo que realmente é uma mordida de cachorro e não de zumbi, ninguém acredita nela. Quer dizer, só uma pessoa ali na casa que acreditou que era realmente uma mordida de zumbi. Depois que deixaram ela acabando sozinha, simplesmente entrou na casa e pegou o fio de agulha e a agulha pra poder se curar, né? Tipo, tirar a ferida do braço dela. Depois disso, ela faz amizade com uma menina chamada Sarah e ela é uma pessoa antissocial. E por que eu digo isso? Porque mais pra frente vocês vão entender a cagada que ela fez. Então ele come um pouco e ainda recebe uma bronca do pai da Sarah porque ela é uma antissocial e não se acostumou com o mundo atual.
Caramba, até rimou, velho. Outro dia a Clementine vai pescar com o Pedro e o Nick. E acontece que os dois estavam sendo atacados e a gente tinha que decidir se vai salvar o Pedro ou o Nick. Depois disso, nesse episódio, a Clementine tá junto com o Nick. À noite, o Nick oferece bebida alcoólica pra uma menina de 11 anos, praticamente. Não sei por que ele fez isso, mas tá bom, né? E sim, os dois conseguem fugir. E a Clementine vai pra outra casa, que é onde o grupo que ele encontrou da primeira casa tá aí. E aí eu não sei por que e como que eles pegaram tanta confiança na Clementine, ela fica responsável por dar conta da casa junto com a Sarah, que só faz cagada. Simplesmente do nada, um cara chamado Carver praticamente, não só praticamente, mas literalmente invade a casa sem ter educação nenhuma. Depois o Carver vai embora depois de ter quase encontrado a Sarah. Depois disso, a Clementine e o Luke vai pra essa ponte pra poder encontrar alguma coisa interessante, tipo medicamento ou até comida. Depois aparece esse cara que pelo visto se chama Mateus em português, e ele fala que tem comida, suplemento e etc. Aí o burrão do Nick achou que os dois estavam em perigo e simplesmente atirou na cabeça do cara. E a gente não sabe se ele realmente tá falando a verdade ou mentira, não sei. Aí depois o grupo inteiro entra nesse lugar que pelo visto tem um chala gigantesco e vocês não vão acreditar quem que apareceu. O Kenny. Sim, o Kenny tá vivo. Depois lá na primeira temporada que ele ficou encurralado por um monte de zumbi, que eu fui burro, esqueci de mostrar, porque não tava no roteiro. É porque eu cortei muita parte da história do jogo pra não ficar muito longo o vídeo, né? Igual aquele de 5 horas. O cara tá vivo. Como? Não sei, mas ele tá vivo. E também com isso tudo, o Kenny conseguiu uma namorada. Uma namorada nova, né? A Sarita. Depois todo mundo comeu bastante, um professor lá na caminhada do Kenny chama a Clementine. Eles conversam bastante com a Clementine. Depois disso tudo, o Luke fala pra Clementine que aquele cara que tava na ponte, que foi morto, o Nick, era o melhor amigo do professor. E ele descobriu e, se eu não me engano, não fez nada. Não fez nada, só ignorou e pronto. O ventilador gigante que tinha lá na perto da cabana do Kenny simplesmente começa a parar e uma gangue aparece lá pra sequestrar todo mundo e trabalhar pra ele. Nesse episódio, o novo grupo da Clementine vai trabalhar pro Carver. Depois, pelo visto, encontraram uma pessoa do bem que não tinha braço. No outro dia, quando o Carver tava dando as ordens pros novos prisioneiros e os... meio que a Sarah não ficava quieta e ficava conversando com a Clementine e simplesmente levou um tapa na cara do próprio pai. Do it. I'm sorry, Sarah. Stop! You're not cuddling that girl anymore. Let her sit there and think about what she's done. Depois o cara sem braço dá uma tarefa pras duas, que é a Clementine e a Sarah. E a Sarah, como ela tem esse problema de ansiedade, porque ela não se acostumou com o mundo atual, que seria o apocalipse zumbi, ela fez com que o cara morresse e fosse jogado do 10º ou 100º andar. A gente decide que a Clementine vai poder pegar os rádios dos funcionários, só que acontece que no outro dia eles perguntam onde que tá o rádio, eles devolvem. Aí finalmente eles conseguem derrotar o Carver. Kenny, que todo sua raiva, simplesmente pega um pé de cabra e taca nele até ficar só o osso. Eles fogem de lá junto com uma pessoa chamada Jane, que é essa mulher que tá enfiando a faca no zumbi. E a Sarita tá sendo mordida pela mão por um zumbi, como eu disse na primeira temporada, se você for mordido, tem que cortar a parte, independente de qual foi, e a Clementine faz isso. Até gaguejei aqui agora, meu Deus. Kenny vê o braço dela cortada e ainda fica com raiva porque a Clementine fez algo bom. Porque provavelmente ele nunca foi mordido e por isso que ela achou que ela tava errada. Mas ela tava certa porque ela não podia morrer, né? Já cortou a parte, então já foi. Depois disso, eles vão pra esse lugar que pelo visto tem uma praça que fica perto de um observatório. O personagem aqui se chama Rebecca e ela, pelo visto, tá tendo um filho dentro de um apocalipse zumbi. Quer dizer, ela vai ter um filho ainda. Depois que a Jane, a Clementine, salvou a Sarah, porque ela tava dentro de uma casa que eu não sei como que ela foi parar ali e tava sendo interrompida por um monte de zumbi, eles vão pra esse lugar, que é o observatório, e a Sarah cai lá pra baixo. Cai lá pra baixo, ela só cai. Nessa parte do jogo, independente, tipo, literalmente independente de qual opção você escolher, a Sarah sempre vai morrer. Ou seja, meio que os personagens que... as pessoas que criaram essa personagem, né, a Sarah, ficaram com raiva dela e deixaram, deixa ela morrer mesmo, dane-se. O filho da Rebecca nasce e ele é nomeado de AJ. No caso seria Alvin Jr., mas eu prefiro chamar de AJ porque é mais fácil. Depois, quando todo mundo dorme, a Jane fala que tem que ir embora, porém ela vai voltar no episódio 5. E sim, isso foi um spoiler. No último episódio dessa segunda temporada, que na minha opinião é a melhor, é a minha preferida, simplesmente começa um tiroteio do nada. Também, como eu falei, a Jane apareceu ali pra poder ajudar o grupo a não me de Vasco. E a Rebecca morreu porque ela tava segurando a AJ enquanto ela tava virando zumbi. Por isso que ela tá aí a mimir, né? Tá dormindo. Wouldn't have guessed that'd work. Me neither. Eles ficam um bom tempo nesse lugar e é isso. O grupo inteiro, pela metade praticamente. Foi meio estranho falar isso, mas eles vão pra essa casa e simplesmente o Arvo, que é esse cara que tá na frente, todo mundo corre. Por quê? Não sei, mas tudo bem. E o Luke cai nesse lago de gelo e ele tenta ajudar ele, mas não dá muito certo. Agora tem um carro e o Kenny tenta fazer com que esse carro funcione. Todo mundo fica brigando para qual seria o melhor lugar pra eles ir e usar uma boa gasolina. Aí depois disso a Clementine dorme e acorda e vê que esses caras estão roubando eles. Tipo, roubando a comida, suprimento e etc. Simplesmente o Megamente do Arvo simplesmente dá um tiro na Clementine só porque ela falou que eles estavam roubando ela.
Olha que injustiça, cara, meu Deus. Com isso, depois que ela simplesmente levou um tiro, ela meio que adormeceu. E aí aconteceu que ela apareceu na primeira temporada. Ou seja, era um sonho da primeira temporada. Foi um pouco emocionante essa cena, né? Porque o Lee apareceu e só foi isso. Aí depois voltou pra segunda temporada normal agora. E sim, finalmente a Clementine acorda dentro do carro, assustada, depois que ela leva um tiro no peito. E ela tá com a Jane e o Kenny dirigindo. A Jane e o Kenny ficam conversando. Quer dizer, conversando não, né? Brigando pra qual lado seria melhor pra ir, pra poder pegar comida, suprimento. Enfim, tudo que um sobrevivente de apocalipse zumbi precisa pra sobreviver. Quando o Kenny sai do carro, a Jane tem a brilhante ideia de deixar ele sozinho e cagar pra ele. Dos três chegam nesse lugar, o Kenny pergunta pra Jane: mano, cadê o filho, né? Cadê o AJ? E ela perdeu o filho. Não, o filho da Rebecca, né? Mas os dois simplesmente caem na porrada. O jogo dá uma escolha pra gente muito tenebrosa. Que é o quê? A gente tem que decidir se vai atirar no Kenny ou na Jane. Se você estiver jogando, o que você escolhe? O Kenny ou a Jane? Eu sinceramente escolhi o Kenny porque, mesmo que o cara seja, tipo, fique muito irritado, muito fácil, a Jane parece que seria do bem, mas, mano, ela tentou abandonar o Kenny, velho. O Kenny, a gente achou que ela tava junto com o Kenny, mas não. Simplesmente cagou pro Kenny, queria deixar ela junto com a Clementine. E eu preferia ficar com o Kenny. E vocês? Olha só, se você pensou que o AJ tinha morrido, não, ele só deixou dentro do carro pra tentar enganar o Kenny, pra achar que o AJ foi de Vasco, né? Foi jogar no Vasco. Mas não, ele tá vivo. Depois que se passa 9 dias, o Kenny e a Clementine encontram esse lugar gigantesco. E aí no final a gente tem que decidir a ficar nesse lugar, que é um lugar muito bom, tem comida, água, suprimento, etc. E tipo, um monte de coisa. E aí a gente tem que decidir a ficar com o Kenny ou nesse lugar gigantesco. As duas escolhas são boas, mas, mano, abandonar o Kenny seria muito triste, né? Mas, enfim. Esse é o jogo, então bora logo pra terceira temporada. Terceira não, né? Tem a DLC Michonne ainda. Agora vai ser a Michonne e depois a terceira. Então é isso e bora lá. A DLC diz que é a mais diferente de todas, que também conta a história de uma personagem do próprio The Walking Dead, que é a Michonne, que aparece na quarta temporada, se não me engano. Nem lembro mais. Michonne começa apontando uma arma na sua cabeça e uma pessoa impede dela fazer isso e é isso. Aí depois disso tudo, ela fica no barco trabalhando de vigilância. Também parece que ela tem duas filhas e acontece que em momentos ela fica pensando nisso e assim, tipo, entra na cabeça dela como se fosse um pesadelo. O pessoal lá do barco que ela tava invade esse lugar e depois ela é presa com mais uma pessoa que tenta fugir de lá. Consegue sair dali, um cara dá um tiro nesse menino aqui e é isso. Então a Michonne e seu novo grupo conseguem fugir dali tranquilamente, dando tiro em todo mundo. Então depois eles vão pra essa floresta junto com o cara que ajudou ela lá no início do jogo a não se matar. Não sei como, mas eles conseguem subir nesse negócio que eu esqueci o nome. E aí eles conseguem fugir, subir nesse guindaste. Eu sei que não é um guindaste, mas não sei o nome, sério. Isso tudo, eles encontram uma casa com uma pessoa que ajuda eles a se abrigar e é isso. Aqui deu abrigo pros caras, tenta ajudar a menina, pelo visto, tomou um tiro na barriga. E novamente a Michonne tendo sonhos com a filha dela, porque ele encontrou um quarto que era parecido com a filha dela. Mano, o grupo conseguiu pegar o líder daquele lugar gigante que simplesmente torturaram elas e eles torturaram como eles ficaram torturados também. Ficou muito estranho, acho que nem entendi nada que eu falei, mas tudo bem. A Michonne fica tendo flashbacks com ela mesma sendo torturada por ela mesma. É meio estranho pensar nisso, mas tudo bem. Esse episódio ela tá dentro desse barco e ele fala que... Quer dizer, um cara fala que tá tentando virar amigos desse cara aqui que... Quando ele entrou, ele tava tentando se enturmar com os outros amigos que eles conheceram de novo. Eles voltam pra lá, pra aquela casa, e pelo visto eles sentem tanta raiva pelo cara que torturaram eles e outras pessoas também do grupo da Michonne, do novo grupo da Michonne, eles ficaram com raiva e tiveram vontade de queimar o corpo dele. Sim, queimar o corpo dele. Ou só fazer um funeral debaixo da terra e só. A mulher parece que, pelo visto, ela era parceiro lá do líder que foi de Vasco, eu acho. Acho que nem queimaram o corpo, só botaram no funeral, né? Tipo, debaixo da terra e pronto. Ela falou que quer fazer uma troca justa, que no caso ela quer o irmão dela de volta. Só que não dá tudo certo e um monte de pessoa aparece pra revidar ela. Shone parece que fica inconsciente e parece que só pra ela a casa tá pegando fogo e é isso. Porém, aí ela consegue ficar viva por causa daquele cara que apareceu lá no início do jogo, a fazer ela não usar um revólver e atirar na cabeça dela. Mano, esse cara foi praticamente o único que mais ajudou a Michonne a não ir de Vasco, tá ligado? Mas é isso e aí o episódio acaba. Quer dizer, no caso a DLC Michonne acaba. Então aí você bora pra quarta temporada. Essa temporada foi a que mais ficou diferente de todas, porque não tem o Lee e outros personagens, mas pelo menos tem o Kenny, que ficou estranho pra caramba. O episódio começa com o Javier correndo pra sua casa porque seu avô adoeceu. O irmão dele, que no caso é o David, simplesmente cai na porrada com ele porque ele tinha sumido de casa. Depois a Mariana vai dar alguma coisa pro vovô bebê. Acontece que o avô deles viraram zumbi. Depois disso tudo, todo mundo vai embora e é isso. Depois a Kate fica fumando no carro dentro com uma criança dentro do carro. Uma casa muito boa porque tem muita comida lá, porém um pessoal que pareceu o dono de lá deixaram sem comida.
E é isso. Eu disse que tem um cara que tá levando o Javier pra algum lugar, só que ele foi inteligente e fez ele bater, e depois a gente tem que decidir se vai atirar nele ou não. Com isso, a Clementine aparece. Sim, ela apareceu com simplesmente uma escopeta cano duplo na cabeça do Javier. Ela leva ele pra esse lugar que chama Prescott. Ele tenta fazer amizade nesse lugar novo. E a Clementine decide atirar nesse cara que tava produzindo bala falsa pra ela. Que me lembra um pouco de uma cena do próprio The Walking Dead, que é tipo onde ele fez balas explosivas. Tipo, se tu apertasse o gatilho, tu ia explodir, a arma ia pegar fogo. E você também. Depois uma médica, que eu esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar, fica cuidando do machucado dele. E depois de muito tempo, o Javier consegue encontrar a Mariana, nesse lugar que eles estavam lá antes, naquela casa que eles foram abandonados. Não abandonados, mas tiraram de fora, né? Porque não era deles. Que um pessoal que tava lá atrás simplesmente atira nela. Sim, atiraram nela e ela morreu, infelizmente. Também, como ela levou um tiro especificamente no cérebro, meio que seria impossível alguém ficar vivo com um tiro no cérebro, né? Porque você fica inconsciente, você não consegue mais viver, né? Então é impossível ela reviver. O episódio começa na casa do Javier, mas isso aconteceu no passado. Aí depois volta pra aquela cena lá do tiroteio. Depois o Javier enterra a Mariana e vai embora com a Clementine. Volta pra Prescott e vê que a Kate simplesmente levou um tiro na barriga. Depois de bom tempo, uma gangue rouba a esposa do cara que tava jogando no truco com a mulher dele e fala que só vai entregar se alguém se render pra eles. Porém, ninguém se rende e os caras arrombam o portão do caminhão. O cara que perdeu a esposa fica brigando com o Javier porque ele não se rendeu pra poder pegar a esposa novamente. E acontece que o Gabe, que pelo visto, se não me engano, é o sobrinho do Javier, simplesmente aponta a cabeça, aponta a arma na cabeça do cara. Quando eles vão tentar ir embora e fugir daquele lugar pra sempre, eles param nesse lugar onde tá encurralado por um monte de zumbi e um monte de veículo. Tudo eles encontram uma pessoa chamada de Jesus. Porém, eu não posso chamar essa pessoa de realmente Jesus, né? Porque não dá pra saber se o rosto dele é assim. Quer dizer, dá pra saber, mas só dá pra saber se a gente for pro céu, né? É isso. Depois disso, a Clementine tem mais um flashback, onde aparece uma pessoa chamada Ava, que faz parte de um grupo perigoso aí. E o grupo do Javier entra nesse túnel, que no caso é um lugar que a Clementine fica, tipo, ela é membro desse grupo. Depois disso, o cara que perdeu a esposa fica ameaçando, atirando o sobrinho do Javier, só que ele tá simplesmente cagando porque ele tá falando e só atira nele e pronto. Mano, vocês não vão acreditar, quando eles pararam nesse lugar aqui, que pelo visto tem uma base gigantesca, quem era o líder de lá? O irmão do Javier, David. O episódio acima dali começa com o Javier e a Kate andando pelas ruas de noite, onde ele encontra um zumbi, que pelo visto a Kate sabia que esse zumbi era o amigo do Gabe, o sobrinho do Javier. Lembrando vocês que isso é uma coisa do passado, até porque mostra a Mariana viva e o Gabe... o Gabe tá vivo até agora, né? A Mariana só foi de Vasco, infelizmente. Eles ficam presos nesse lugar onde a médica de Prescott tá ali também. E na base do David tem uma pessoa que é médico que tá cuidando da Kate pra não dar nenhum problema. Deixa o grupo lá fora de noite pra poder ir pro norte do mapa. E novamente mostra mais um flashback da Clementine, onde tiraram o AJ dela. Chegam nesse lugar, eles conversam com o David e depois dessa conversa começa um tiroteio muito maluco, onde o Javier consegue destruir um dos membros do David. Depois eles vão pra esse lugar que parece ser uma prisão e aí o Jesus da Telltale vai embora e só vai. Na base do David eles entregam o bandido, um cara lá que fez uma cagada que eu nem lembro. Depois mostra um flashback de mais ou menos 5 minutos, com os bons momentos dos dois irmãos, né? Antes do David virar do mal. Depois a Kate, ou também o Gabe pode ser, que vai poder te tirar dali. Te tirar, no caso, seria o Javier, né? Tipo, a gente estiver jogando. Sim, o Gabe e o Javier entram nesse lugar pra poder pegar algumas armas, só que a Ava aparece pra saber o que eles estavam fazendo ali. Muito tempo depois, o Javier e a Clementine encontram o médico do David, pálido, destruído, praticamente virando um zombie. Os dois não ligam muito pro médico, porém ele sabe a localização do AJ, e meio que ele já tá virando zumbi, não quer saber de nada e quer... Enfim, ele quer jogar no Vasco. E aí nesse lugar que eles estão, pelo visto tem um apartamento, se não me engano, eles entregam uma arma pra cada um. I saved this one for you. No, I've already got one. Actually, it wouldn't hurt to have another. Thanks. E depois de bom tempo eles conseguem pegar esse caminhão e roubar. Dentro do caminhão a Kate fala que o Gabe teve uma queda pela Clementine. Sim, foi exatamente o que ela falou. In case you haven't noticed, Gabe's got a little crush on Clementine. He likes her. You get it? Kind of amazing, isn't it? That in the middle of all this, they find time to flirt with each other. Guess it just goes to show. You stick two people together, something's going to happen between them. Depois disso, a Kate praticamente trai para o marido beijando na boca do Javier. Oh my god. Aí no carro que eles estão no rádio, fala que uma pessoa tá fazendo alguma cagada que é essa véia com uma parte do cabelo branco. Porque, claro, o Javier simplesmente cai porque ela tá falando e simplesmente atira no olho dela e pronto. A gente aparece a milhão pra poder ajudar o grupo dela, só que o carro explode com ela junto. No quinto episódio, o avô dele estava escondendo um segredo, e esse segredo era que ele tinha câncer. Ele não tinha falado pros filhos dele, no caso é o neto dele, e aí foi isso. Aí sim, volta pra linha do tempo correta. Você achou que a Kate tinha morrido, ela não morreu, tá? Ela tá aqui viva. E todo mundo fica nesse prédio, onde parece o mesmo prédio de Atlanta lá do The Walking
Walking Dead. Depois uma mulher tenta atirar no grupo do Javier, só que o David com raiva simplesmente quebra o braço da mulher e o Javier e o David ficam olhando pra essa bela vista cheia de zumbi. Pra fugir dali, o Javier tem a ideia de ir de um prédio pro outro. Literalmente. Ele chegou nessa parte onde vai ter que sair da hélice do helicóptero pra poder ir de um lado pro outro. E é nesse lugar que a Kate se revela, porque ela tava traindo o David esse tempo todo. Dois caem na porrada, mas ninguém vence. Eles usam esse carro que eu não sei o nome pra poder derrotar os zumbis com mais facilidade. E quando eles estão caminhando, eles veem o David, que pelo visto virou zumbi. Todo mundo da família, menos a Mariana e o David, fica na base do David sem ele. A Clementine pede pro Javier cortar o cabelo dela e depois ela vai encontrar o AJ na 4ª temporada. E sim sobra a nova família do Javier, que é o Javier, a Kate, o Gabe, e a Clementine vai embora pra poder achar o AJ. É claro, uma música com copyright no final do jogo. Então aí eles bora pra 4ª temporada. Então chegamos na 4ª temporada, e ela começa com a Clementine dirigindo junto com o AJ bem maior. A coisa interessante é que só essa temporada que tá dublada, porém só tá no episódio 1 e 2. Que foi? AJ? Fome. Toma, lê um pouco. Mas eu não quero. É pra cabeça parar de pensar na barriga. Aqueça o forno. Ponha o creme, a baunilha numa panela e deixe a ferver. Pensando melhor, deixa pra lá. Chegando nessa causa onde tem dois velhos que morreu junto, e os dois contra esse banco cheio de comida, só que uma pessoa joga uma granada e explode o lugar. Embora o AJ dê uma facada na cabeça do zumbi, e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. O Clementine acelera o carro, mas ele fica sem freio, eles batem e param numa escola. Uma escola liderada por um cara que não sabe liderar, porque ele fez uma cagada no primeiro episódio. Na escola, a Clementine encontra o Lois, que é um cara que gosta muito de tocar piano, inclusive ele canta uma música pra ela. Não sabe mais nenhuma? Bom, tem uma... Mas você tá armada. Oh querida, oh querida, oh querida Clementine. Para, agora. Sinto muito, Clementine. O que acha, AJ? Não sei. Barulhento. É sim. Barulho é ruim. Nem sempre. E depois de muito tempo, a Clementine joga um jogo de cartas, onde quem ganhar vai poder fazer a pergunta. E essa menina aqui pergunta, tipo, aonde que tá os pais do AJ. Mas como vocês estão ligados, os dois foram jogar no Vasco. No outro dia, eles vão fazer uma caça na floresta pra, é claro, pegar comida e só. O novo grupo da clã invade esse lugar, que era a mesma casa lá do início do episódio. O cara aleatório que fuma um cigarro, né, tá deixando a nicotina entrar no corpo inteiro dele. Ele tenta roubar, mas... na verdade, ele só foi preso pelos zumbis e é isso. Quando eles finalmente voltam pra escola, essa menina que fica brigando com o líder da escola de madrugada e dá nisso. Deixa ela falar, babaca. Dá licença? Eu quero ouvir o que ela tem pra dizer. De onde você conhece ele? O Marlon deixou ele e o bando dele levar as gêmeas. Porra, Brody! As irmãs do Ten? Elas não foram mortas por errantes? Essa foi a história que a gente contou. Quieta! É que o Marlon ficou tão... Cala a boca! Eu desisto. Eu não. Eu mirei na cabeça. Outro dia o AJ dá um copo de café pra Clementine e eles ficam conversando. Com a cagada que o AJ fez, esses dois têm que decidir se vai deixar ele aí na escola ou não. Quando tá ficando quase de noite, eles vão pra fora da escola e simplesmente a Lily aparece ali do nada. Assim, a Lily, o cara que... tipo, o pessoal deixou ela lá atrás, lá na primeira temporada. Um cara chamado James ajuda os dois e o carinha que mora logo ali dá um tiro na barriga do AJ. E aí de noite, no outro dia, o AJ fala que ele já é grande o suficiente pra poder usar uma arma. Aí depois, enquanto os dois estão conversando, o Lois dá algumas camisas pro AJ usar. Enquanto se passa 2 semanas depois, a Clementine tem um pesadelo que tem um lugar todo vermelho. E eu não sei explicar isso. Outro dia, o Lois tenta ensinar a Clementine a usar um arco. Casa, fode ou mata? Vai. Tá. Casa, pega ou mata? Ruby, assim ou James, o cara que te salvou? Ai, meu Deus. Você tem que responder. Vamos ver. Eu casaria com... a Ruby.
Cuidado assim. Ela vai chegar chegando e acabar com seu sonho. Vamos combinar que a Clem é bem melhor nesse sentido. Eu pegaria. Pega. Pega. O assim. Ui, nossa. Uau, essa foi estranha. Eu não acho que ele é seu tipo. Ele curte ruiva. Cara, cala a boca. Quando fica de noite, a Clementine e a Violet ficam vigiando a escola pra proteger elas, e as duas ficam olhando pra estrela imaginando coisas. E aí a Clementine fica junto com o AJ e o jogo dá a opção da gente deixar ele falar palavrão. Se a gente deixar, ele vai falar exatamente isso aqui. Se você pode. Que se foda. Sério? Vai fundo, guri. Todo mundo fala palavrão, então você também pode. Eu não falo. Ah, eu odeio pra caralho aquele filho da puta fudido da porra. Opa, foi um pouco demais, não acha não? Caraca, moleque, que isso, véi? Ô louco, mano. Tá meio exagerado, não? Enquanto eles estão conversando, simplesmente a Lily invade a escola e destrói tudo. Aí no outro dia, eles têm que usar o Abel como uma fonte de informação pra saber aonde que a Lily foi. Eles vão pela floresta, o Clementine e o AJ aparece do nada o James. Quer dizer, o James aparece ali do nada pra poder ajudar eles. Essa parte aqui do jogo faz uma referência lá da primeira temporada, quando a Clementine viu que lambeu alguma coisa da vaca, lá da fazenda do Herschel, e o Lee perguntou, você lambeu? What's this? It's called a salt lick. Salt lick? Ugh, sounds gross. Or maybe it's actually good, like chips. Those are salty, right? Go ahead, lick it if you want to. Ugh, gross. It tastes nasty. Eles jogam o jogo e depois escutam a música. Por disso mostra um flashback da Clementine lá da primeira temporada com o Lee e ela remasterizada. E aí finalmente, não aguentava mais esperar, eles foram lá pro barco onde a Lily tava. Clementine entra no barco e ela vê que o Lois está sem língua e acontece um monte incrível lá em cima do barco. Depois o jogo dá a opção da gente falar pro AJ atira na Lily ou não. E se a gente derrotar ela, ela morre, mas se não derrotar ela, ela vai derrotar o James, e é isso. Quarto episódio e o último de The Walking Dead Telltale, continuando aquela cena que o AJ e a Clementine tá tentando fugir de lá e eles conseguem fazer isso. Aí quando eles chegam dentro dessa caverna, o AJ fica um pouco mais agressivo porque eles perderam o James. Porém, se a gente ter o final do James, ele só vai embora e não vai mudar porcaria nenhuma. Todo mundo sai da caverna e chega nessa ponte que tá cortada no meio, e depois vem uma horda de zumbis por causa daquela menina de cabelo rosa que fica chamando a atenção dos zumbis. Eu entendo quando tenta fugir dessa horda de zumbi maluca, um zumbi morde a perna dela. Porém, ela consegue fugir e pode ficar tranquila porque ela não morreu, tá? Ela tá viva e só cortou a perna e ficou viva. E terminamos The Walking Dead da Telltale. Foi uma série bem da hora, realmente. E pra você que não sabe, a história dela vai continuar lá nas HQs, que eu consegui só do capítulo 1 em PTBR. Fiz um vídeo aqui no meu canal lendo essa HQ, que ficou interessante, mas ficou um pouco estranho. Tipo, ficou legal, mas ficou estranho, não sei explicar isso. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Demorou mais ou menos uns 5 dias pra eu fazer esse vídeo. 3 dias pra escrever o roteiro. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Se puder dar like, eu agradeço. Então é isso e falou.